Ok? Ok? Então, meu som já está ativado? Tá, já tá? Então, gente, vamos à continuidade, tá bom? Então, olha. Oi. Deixa eu ver aqui. Interferência aqui de som. Aqui. Ok. Então, agora eu posso. Vejamos. Nós estávamos falando sobre os megacariócitos. Vale? Os megacariócitos são essas células. Reparem que, inclusive, todo o ambiente interno dessa célula é muito rico em organela, né? Porque eles estão, de fato, com uma intensa produção de material citoplasmático e essa célula vai liberar esses fragmentos, tá? Dos quais vão compor, como nós vimos e agora saindo do desenho esquemático e vindo para a realidade, que essa daqui é uma foto, nós observamos todo esse fragmento aqui distribuído. Eu chamo a atenção de vocês porque essas estruturas fragmentadas, na hora que a gente observa uma foto de esfregaço sanguíneo, nós observamos vários pontinhos corados, né? Realmente eles são bem acidófilos, ou seja, se coram muito bem pela eosina. Então a gente verifica vários pontinhos, várias estruturas, e como é muito comum, como eu falei com vocês, nós observarmos ele ao conjunto, a gente observa isso com frequência, às vezes, no material, tá? Ainda, reparem vocês, para a gente aproveitar a observação do que está aqui representado, eu tenho essa grande quantidade de estruturas celulares aqui, que são as hemácias, são essas estruturas rosadas, né, distribuídas ao longo do esfregaço, e eu tenho, aí sim, olhem, o autor até dá o nome, mas estou evitando falar de nome para vocês, que eu vou apresentá-lo primeiro, que é uma célula maior, reparem, comparando com a hemácia, são células maiores e que são os glóbulos brancos, dos quais nós já mencionamos, tá bom? Bem, aqui, ó, outra imagem de esfregaço de sangue, onde nós temos, dá para a gente perceber uma coloração diferenciada, né? As hemácias, que são essas estruturas em maior quantidade. Aqui, os glóbulos brancos, que nós temos nessa imagem 3 células de glóbulos brancos, que são essas células maiores, tá? E aqui, 3 grumos, 3 conjuntos de plaquetas, tá? Como eu falei com vocês, aquela célula que é a produtora desses fragmentos plaquetários, que é o megacariócito, ela é estimulada, tá? Ela é estimulada a produzir essas plaquetas por uma substância denominada de... Oi? Daiane, a Brenda ela não voltou para mandar o link para a gente. Não sei se a internet dela caiu ou não. Eu vou enviar para o povo do primeiro. Não sei se tem alguém que não foi Por favor, eu te agradeço. Porque de fato aqui ela não me deu retorno mesmo, não. Tá, calma aí. Sempre. Quem está falando? Daiane. Ô, Daiane, eu te agradeço e a gente pode até fazer isso sempre. Você pode encaminhar, tá bom? Tá, vou encaminhar no grupo aqui. O que eu encaminho para ela. Eu tive que pedir o Gabriel para poder. Ótimo. Por isso que eu gosto de avisar para não ter problema. Uhum. Aí você pode voltar aí na página anterior e falar. Posso sim, tá? Obrigada. De nada. Eu que agradeço. Meus alunos, espero que agora estejam todos, tá? Vocês. Sejam bem-vindos ao retorno, tá? Eu vou pedir a paciência de quem já ouviu, mas só para ninguém perder nada, tá bom? Vou aqui chamar a atenção para algo que foi onde a gente retornou. Olhem só, nós estávamos falando dos megacariócitos, que é essa célula, a qual ela é a produtora, né, desses fragmentos que nós denominamos de plaquetas. Chama atenção para vocês que ela é uma célula grande,
com intensa quantidade aqui de organelas citoplasmáticas, e que essas estruturas fragmentadas, a partir delas, né, que são aqui representadas nesse desenho esquemático, vão interferir naquele processo de coagulação do sangue que a gente estava falando anteriormente, tá bom? Reparem vocês aqui, ó, que essa estrutura fragmentada, ela está representada agora aqui nessa imagem. Ou seja, a gente sai do desenho esquemático, vai para uma imagem real, da qual eu consigo observar as hemácias, que são essas estruturas rosáceas em maior quantidade, e aqui, reparem que são as estruturas plaquetárias, que como eu tinha falado, nós observamos essas estruturas fragmentadas em pequenos pontozinhos bem corados, né? Porque essa que é uma característica de um componente que seja acidófilo, ele se cora bem fortemente, tá? Eu tenho aqui todo esse conjuntozinho representado nessa imagem, fragmentos. Parecem borrões. Às vezes até o aluno, isso aqui é sujeira, porque ele às vezes aparece muito em conjunto, ele é chamativo. Bem, são essas estruturas que se coram fortemente e são observados aqui distribuídos, tá bom? Eu ainda falei, chamei a atenção que nessa imagem nós temos tanto aqui, que são 3, e aqui outras 2 células, que são denominados de glóbulos brancos, tá? Não, como eu falei anteriormente, não estou agora dando nomes específicos, porque eu vou apresentá-los primeiramente, tá? E aí, chama atenção que nós estamos aqui nessa outra imagem. Reparem que essa coloração é uma coloração diferenciada da anterior, olha. Aqui está mais rosáceo. Isso tem a ver com o corante utilizado, não tem problema nenhum. Nós temos aqui a grande quantidade, reparem vocês aqui, de hemácias. Nós temos 3 célulazinhas, que são os glóbulos brancos, aqui representados. E aqui, ó, esses grumos, ou seja, conjuntos, a gente percebe de fato que são todas estruturas fragmentadas, né? Aqui presentes, que estão correspondendo às plaquetas, tá bom? Como eu falei com vocês, até antes de ir para o intervalo, os megacariócitos são células que são estimuladas a produzirem as plaquetas. Eles são estimulados por uma substância específica que eu apresento aqui agora para vocês, ó, que é essa trombopoetina. Essa substância, ela é produzida pelo nosso fígado e até mesmo pelo nosso sistema renal, tá bom? Então, ela é produzida, é uma substância que é produzida por esses órgãos, é liberada e estimula a esses megacariócitos a fazerem esses fragmentos, tá bom? Então, é um processo contínuo, do qual, da mesma forma que eu preciso de ter a renovação e a formação de novas células do sangue, eu preciso também ter os megacariócitos a produzir essas estruturas plaquetárias de forma normal e a garantir com que eu, indivíduo, possa ter um mecanismo adequado para haver a coagulação do sangue em casos necessários, né? Como eu falei com vocês, eu tenho machucado, eu tenho uma situação de perda de sangue, então essas estruturas plaquetárias vão agir naquele ambiente, tentando minimizar os danos, tá bom? É lógico que tudo nessa vida tem limite fisiológico, e aqui não é diferente, mas essa é a função das plaquetas. Bem, agora eu vou apresentar a vocês as hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou também conhecidos como eritrócitos, né? Eu sempre gosto de reforçar com vocês os nomes pelos quais possam ser denominados, porque é muito comum, se a gente bater sempre fala só hemácia, só hemácia, só hemácia, chega um artigo, você vai pegar um livro para estudar na sua casa, aí o autor ali fala eritrócito, aí você fala o quê? É como se fossem coisas diferentes, né? Então, é bom a gente ter esse hábito de repetir todos os nomes possíveis, porque aí você percebe, olha, se eu ler alguma coisa falando eritrócito, ou se eu estiver lendo falando hemácia, é a mesma célula, é a mesma estrutura, tem as mesmas funções, tá bom? Como eu falei com vocês inicialmente, a hemácia é uma célula anucleada, né? Olha só que bonita que ela é. Eu acho a hemácia uma célula muito bonita.
a gente fala que ela é bicôncava. Ela lembra, não sei se é do tempo de vocês, não, aliás, não é, mas não sei se vocês conhecem. Lembra aquela bala soft, né? Onde ela é abaulada na lateral e tem uma região central mais delicada, mais fininha, né? Bem, ela é o formato bicôncavo da hemácia. O fato dela não ter núcleo, né, a ausência do núcleo, então a gente sempre observa ela aqui. Aliás, eu inclusive chamo a atenção. Esse é o formato da hemácia de um indivíduo saudável, né? Afinal de contas, nós vamos ver no nosso próximo encontro um tipo de anemia que é a anemia falciforme, né? Que aí, nesse caso específico, nós vamos ver que as hemácias possam ter o seu formato alterado. Mas aí, essa alteração promove danos, né? Prejuízos vasculares e danos à saúde dessa pessoa. Bom, a gente verifica o seguinte, a hemácia, ela realmente não tem núcleo e com isso a gente observa que ela não tem a capacidade de fazer a divisão celular. É uma coisa que alguns já estudaram e os meus alunos, vocês vão estudar mais adiante, é o seguinte, as nossas células, algumas das células do nosso corpo possam sofrer divisão celular. E essa divisão celular, ela ocorre por uma informação no núcleo. A partir do momento que a hemácia é uma célula que não tem núcleo, consequentemente ela não consegue se dividir, né? Então ela não consegue replicar, não consegue dar origem a novas células. Então é uma característica importante da hemácia, né? E é justamente por isso que ela morre tão precocemente. Ela morre em cerca de 120 dias. 120 dias é o quê? Máximo 4 meses, né? Mas aí você pode falar, mas por que da hemácia não ter núcleo? Afinal de contas, na biologia, as coisas têm uma função, né? A partir do momento que a hemácia não tem a presença do núcleo, tem o inconveniente dela não sofrer divisão celular, mas, por outro lado, ela ganha eficiência da função primordial dela, que é o transporte de oxigênio, tá? Então, isso é importante. Bem, ela é uma estrutura celular onde também internamente não há presença de organelas citoplasmáticas. Nós vamos observar que tem aqui, inclusive no próximo slide, eu mostro isso a vocês. Tem uma estrutura proteica que é a hemoglobina. Na verdade, a hemácia ela tem uma grande quantidade de hemoglobina. E isso é importante porque a hemoglobina é uma proteína que vai ser responsável por transportar o oxigênio, tá? O oxigênio vai se ligar a essas porções de hemoglobina, tá? Como eu tinha até chamado a atenção de vocês, logo no primeiro slide, quando vinha aquela representação de machucadinho, né? Lembra que eu chamei a atenção de vocês que aquelas células vermelhinhas não saíram dentro daquele sistema vascular? É isso que a gente observa aqui, né? As hemácias, vias normais, elas não saem do sistema circulatório, porque a função delas é levar oxigênio, elas não têm a função. Eventualmente, lógico, se houve um rompimento de um vaso, houve uma interrupção circulatória, uma hemorragia, a gente vai ver massa espalhada. Mas vias normais, ela não vai sair, ela não tem a necessidade de sair dentro do ambiente vascular, tá bom? Em termos de dimensões, ela é uma estrutura celular, logicamente, a partir do momento que eu tenho essa unidade aqui, que é micra, né? E elas são microscópicas, né? Elas são maiores quando comparado, por exemplo, às plaquetas, mas em comparação aos glóbulos brancos que nós vamos ver, elas são bem menores, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, formato do que a gente denomina de bicôncavo, olha que bonito nessa imagem. Acho que dá para vocês perceberem aqui, né? Ela é bicôncava e ela tem uma característica, gente, muito importante. Ela é flexível. E por que essa característica é importante? Porque, como eu falei com vocês, o nosso sistema circulatório, ele é composto por quilômetros, tá? De vasos sanguíneos. Mas nem todos os vasos sanguíneos, eles têm o mesmo calibre. Então, eu tenho vasos arteriais de grande calibre, eu tenho capilares
que vão ser extremamente diminutos, fininhos, né? Reparem, o mesmo material que passa num vaso com calibre grande, né? Ele vai passar dentro de um vaso fininho. Então, muitas das vezes, nós iremos perceber que é necessária essa flexibilidade da hemácia para passar por vasos mais finos. Tá? Isso é muito importante, porque promove uma boa fluidez do sangue, colabora, né, para que essa circulação sanguínea seja adequada. Nós temos uma pequena variação entre machos e fêmeas, né? Nós fêmeas temos a tendência a ter uma quantidade relativamente menor de hemácias quando comparado aos rapazes. Mas isso tem a ver justamente porque, de vias gerais, os indivíduos do sexo masculino têm um porte físico maior, uma estrutura muscular maior, então isso sem nenhuma perda de eficiência, tá bom? Como eu já falei com vocês, essas estruturas celulares, quando a gente observa coradinhas, né, bem rosáceas no ambiente, por exemplo, de um esfregaço sanguíneo, isso se deve a uma característica dessas células. Elas são células acidófilas, ou seja, elas se coram bem pela eosina, que é um corante, é por isso que a gente observa daquela maneira. Aqui eu coloco para vocês, para a gente ter uma noção de um hemograma, né? A quantidade em valores médios de referência. E aí eu até chamo a atenção para vocês o termo de hemograma, o que ele significa. Ele é uma análise da quantidade de hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, tá? E também, porque inclusive aparece aqui, ó, esse aqui é o hemograma, e aqui aparece a palavrinha hematócrito. O que vem a ser hematócrito? É a percentagem do volume ocupado pelas hemácias no volume total de sangue, tá? Isso daqui é só para a gente ter uma noção e até mesmo a título de curiosidade, porque quando a gente faz, né, faz o exame de sangue, aí vem lá em cima hemograma, depois aparece para a gente hematócrito. Na verdade, são as avaliações pertinentes, importantes, porque a partir do momento que a gente observa no exame sanguíneo que o meu nível de hemácias está abaixo ou muito superior ao valor de referência, ou da mesma forma que os leucócitos, né, possam ser indicativos de alterações orgânicas. A gente tem que observar, isso tem que ser observado por um clínico, né, por um médico, que aí sim ele vai ter a capacidade de avaliar adequadamente e aí poder, inclusive, se necessário for, promover novos outros exames para poder fechar algum tipo de diagnóstico, tá? O importante é que é fundamental. De tempos em tempos é muito importante a todos nós, independente de idade, fazer uma avaliação, um hemograma é um exame de diagnóstico relativamente fácil, né? Embora tem muita gente aí que fique morrendo de medo para retirar sangue, né? Eu sei disso, eu tenho isso em casa, mas é muito importante, né? Porque ele é uma avaliação relativamente simples e que às vezes ajuda a identificar pequenas alterações que estejam acontecendo no nosso organismo. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês o comportamento das hemácias em diferentes meios. Por que disso? Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês entenderem. No nosso organismo, nós temos ali uma grande quantidade, inclusive essas hemácias, elas estão circulando dentro daquele ambiente plasmático, onde nós vimos que tem água e vários outros componentes, né? E o nosso organismo é fundamental que ele mantenha-se o mais saudável possível e neutro possível. A partir do momento, às vezes, que eu começo a ter um ambiente muito ácido, um ambiente muito alcalino, um ambiente muito concentrado, um ambiente pouco concentrado, eu posso ter interferências nas minhas células. Não só no aspecto morfológico, ou seja, de formato, mas principalmente quanto à função. Então, aqui o autor está colocando, logicamente a gente não faz esse experimento em casa, mas só para a gente imaginar, quando a gente tem uma alteração, por exemplo, no nosso plasma, o quanto que às vezes possa interferir nas nossas hemácias.
Quando esse ambiente é considerado isotônico, ou seja, ele está equilibrado, nós temos as nossas hemácias da maneira das quais a gente está apresentando. Formato bicôncavo, uma estrutura flexível, enfim, bem funcional. Mas quando a gente tem uma alteração desse meio, esse meio passa a deixar de ser equilibrado e passa agora a ser um meio considerado hipertônico. Reparem no termo, né? Hiper, aumento. Então, um ambiente super concentrado. Se aqui eu tenho um ambiente muito concentrado, qual que é a tendência da hemácia, que é uma célula? Perder água para o meio. Então, ela vai perder água para o meio. Com isso, essas células, elas diminuem o volume. Vamos comparar essa imagem aqui, ó, com a imagem aqui do lado. Essa é uma imagem de uma célula saudável e normal. Reparem como que ela diminuiu de volume. Então, essas hemácias, elas se tornam menores em volume e nós denominamos de hemácias crenadas. Ah, mas isso na prática? Na prática, faz o esfregaço de sangue, como aquelas imagens que eu tenho mostrado para vocês. A gente começa a observar várias células, várias hemácias com formato muito menor, com formato alterado. Isso significa, é um indicativo de que naquele sangue daquele indivíduo está havendo alguma coisa, alguma alteração, fazendo com que aquele ambiente seja hipertônico. Ou, reparem que tem uma outra possibilidade. Se essa célula, essa hemácia, tiver aumentado de volume, olhem, reparem essa imagem quando comparada àquela inicial. Ela ganhou volume, ela está mais robusta, está maior, né? E às vezes, por que isso acontece? É indicativo de que essa hemácia esteja num ambiente plasmático considerado hipotônico. Hipo, baixo, ou seja, um ambiente pouco concentrado. A partir do momento que isso está acontecendo, significa que tem excesso de água aqui fora. Qual que é a tendência da hemácia? Ganhar água. Então, essa água vai entrar para dentro da célula e por isso que essa célula tende a aumentar de volume. Só que é uma característica, ela aumenta tanto de volume que possa ser que essa célula se rompa. Encheu e estourou, né? É o que nós denominamos de lise celular. Aí é possível da gente observar naquele ambiente de esfregaço sanguíneo o que nós denominamos de membranas fantasmas. Seria só a estrutura membranosa da hemácia ali, tá? Então, só para a gente perceber que isso possa acontecer. Ou seja, a gente volta naquilo clássico que a gente estuda, independente de disciplina. O organismo tem que estar em equilíbrio, né? O nosso corpo tem que ter em equilíbrio, em homeostasia corporal. E apresentar a hemoglobina, que está presente nas hemácias. E essa é a representação, né? A hemoglobina, ela é formada por 4 subunidades. Vocês veem aqui, ó, uma verde, uma roxinha, uma azul, uma cinza. Na verdade, o que o autor está mostrando para a gente? A hemoglobina ela é composta por 2 subunidades alfa, aqui ó, alfa, e 2 subunidades beta. E, afinal de contas, a hemoglobina é uma proteína composta de 574 aminoácidos. É uma proteína de estrutura mais complexa, né? Então é por isso que ela é formada por domínios, por isso que a gente vê aqui essas subunidades, certo? E por que isso é importante para a gente? Porque é aqui, ó, em cada um desses 4 pontozinhos, onde vão ser transportados, carreados, molécula de oxigênio. Certeza que todos vocês já ouviram falar, tem uma determinada criança que de repente esteja com icterícia, né? Isso é possível, né? Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar nisso. O que é icterícia?
Icterícia é quando a gente tem excesso de um componente, que é bilirrubina, no sangue. E bilirrubina, o que tem a ver com o nosso assunto? Por que eu estou falando disso? Porque a bilirrubina, ela é formada quando as nossas hemácias morrem. Então, quando ela morre nas hemácias, ocorre a liberação desse componente no sangue. Essa morte dessas hemácias ocorre no baço, no fígado, tá? E no indivíduo saudável, em condições normais, essa bilirrubina ela vai ser levada para o nosso fígado e lá ele vai ser eliminado no nosso intestino. Então, em condições normais, nós temos ali a morte da hemácia, é liberada bilirrubina, mas não tem alteração da minha pele, nem da minha mucosa, porque está tudo funcionando adequadamente, está sendo liberado no intestino e sai via fezes, né? Agora aqui, por que é muito comum às vezes a gente observar em recém-nascidos poderem apresentar o que a gente chama de icterícia? Porque ele começa a ter aumento dessa bilirrubina no sangue em função do que, na verdade, ele consegue produzir uma quantidade muito maior dessa bilirrubina do que o fígado dele consegue metabolizar. Então, acaba que isso se expõe na mucosa. Por isso, essa coloração, né, amarelada, típica de icterícia. A icterícia, ela pode regredir espontaneamente, né? Isso é importante ser observada, acompanhada, ou se porventura não, se faz um tratamento aí no ambiente hospitalar, né, com fototerapia, que é o famoso banho de luz, tá? Com isso, essa criança ela vai ser exposta à luminosidade e aí essas luminosidades específicas vão atingir o pigmento da bilirrubina e conseguir eliminar, tá bom? É importante essa observação, isso se faz, logicamente, pelos pais e responsáveis desse recém-nascido. Por quê? Se porventura esse acúmulo de bilirrubina, essa icterícia intensa, ela se mantiver, né, sem uma interferência, essa bilirrubina ela é uma substância tóxica e que possa causar lesões graves, principalmente ao sistema nervoso, aos neurônios. E aí, imagine, no recém-nascido que está ali um processo de desenvolvimento, isso possa ser muito comprometedor. Bom? Bem, aqui, no recém-nascido, nós observamos que ele possa vir a ter uma hemoglobina, que é o que a gente denomina, aliás, no recém-nascido não. No feto, ele tem cerca de 100% da hemoglobina dele, é o que a gente denomina de hemoglobina fetal. E quando ele nasce, né, essa hemoglobina fetal ainda ela é a principal hemoglobina observada no sangue dele, mas que no final do 8º mês de nascimento, a gente percebe esse recém-nascido com uma hemoglobina agora idêntica do adulto. Qual que é essa hemoglobina idêntica do adulto? A gente fala que é hemoglobina do tipo A1, onde 97% das nossas hemoglobinas são desse tipo, tá bom? E 2% da hemoglobina A2. Então, a partir do momento que esse neném nasce, até o 8º mês, né, de vida, ele vai ter uma reposição, uma composição de hemoglobinas idênticas à de nós adultos. Bem, agora eu vou apresentar a vocês aquele conjunto dos leucócitos ou glóbulos brancos, né? São aquelas células grandes que eu até falei assim, ó, não estou agora preocupada com o termo, apareceu várias vezes neutrófilo, né? Não estou preocupada agora com o termo, mas eu estou usando um termo generalizado, que são os leucócitos ou glóbulos brancos, que são as células de defesa. Bom, vou apresentar para vocês aqui agora. Esses leucócitos, eles são identificados em 2 subgrupos. São os granulócitos e os agranulócitos, tá bom? Granulócitos, como o próprio nome sugere, eles apresentam grânulos, tá? E os agranulócitos, tem aqui a de negação, mas na verdade vocês vão ver, eles até apresentam alguns grânulos, mas são em menor quantidade, tá bom? Vou apresentar e eu vou apresentá-los, eu gosto dessa imagem. Esse slide onde eu observo
aqui são 6 desenhos, né? São 5 tipos celulares, 6 desenhos diferentes, do qual a gente observa. Eu tenho os granulócitos, que são essas 3 aqui, ó. Essa primeira, essa célula aqui cheia de granulozinhos e essa outra aqui. Reparem vocês que essas são células cujos grânulos são bem visíveis, fáceis a gente observar, tá? E aí eu vou apresentar a vocês. Eu gosto dessa imagem, eu apresento todos, depois cada um específico, tá bom? Reparem aqui que nesse primeiro desenho eu tenho o que a gente denomina de neutrófilo, que são aquelas células que mais apareceram nos nossos, tanto desenhos esquemáticos ou até mesmo em esfregaço sanguíneo, tá bom? O que ela se caracteriza, essa célula? Ela apresenta um núcleo, reparem, que ela é dividida em lóbulos. Aqui ela apresenta 3 lóbulos. Olha, 1, 2, 3. Mas os neutrófilos possam ter de 2 a 5. Aqui ele tem 3, que inclusive na grande maioria das vezes a gente observa assim mesmo. Bom? Mas é porque o neutrófilo que tem 2 são células mais jovens. Neutrófilos que tem 5 são os neutrófilos mais velhos, tá bom? Bem, e ainda é possível vocês observarem aqui uma estruturazinha pequenininha, que eles falam até que em formato de raquete, que é denominado de corpúsculo de Barr, né? Que é cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Essa estruturazinha aqui, ó, ela nada mais é do que uma cromatina sexual. Quando ela aparece no neutrófilo, ela está me indicando que aquele sangue é um sangue de um indivíduo de sexo feminino. Os rapazes não possuem essa estrutura, tá bom? Aqui é o cromossomo X inativo, tá? Bem, reparem aqui abaixo, eu tenho uma outra célula. Essa célula aqui é o eosinófilo. O núcleo também tem um formato irregular. Aqui ele é dividido em 2 lobos, tá? E as estruturas granulares dessas células são muito maiores, muito mais evidentes. Inclusive, é o que a gente utiliza para comparação, né? E diferenciação. Além do mais, vocês vão ver, vias normais, a quantidade de neutrófilos é muito maior do que os eosinófilos. Então, realmente é muito mais comum se você fizer uma análise de um esfregaço, você vai observar muito mais neutrófilo do que eosinófilo, por causa da quantidade, tá? Aqui, outra célula granulosa, que é o basófilo. Reparem vocês que eu tenho, que é mais chamativo nessa imagem, a grande presença de grânulos. Eu sempre chamo a atenção do meu aluno que o núcleo dessa célula é como se ele ficasse em segundo plano. Muitas das vezes, vocês vão ver nos esfregaços de sangue, a gente percebe um apanhado de grânulos e mal a gente consegue perceber o formato do núcleo, que também é irregular, é retorcido, mas isso até fica secundário, porque eu só vejo principalmente os grânulos, tá? Aqui, outros tipos celulares, aqui em cima, agora eu tenho uma célula agranulócita. Reparem que esse ambiente citoplasmático ele é muito mais delicado, muito mais claro quando comparado às células dos demais, né? Aqui, esse núcleo, ele é grande, a gente fala que as células agranulócitas têm um formato de núcleo regular. Por quê? No linfócito, que é essa primeira célula que estou apresentando para vocês aqui, o formato do núcleo, ele tende, às vezes, a ocupar quase todo o espaço da célula. Bom, é uma célula muito bonita e fácil de ser identificada. E aqui embaixo eu tenho, são 2 desenhos, mas é o mesmo tipo de celular, ó, monócito, todas 2. Aqui é o formato de núcleo que a gente fala, que na literatura, que é em formato de grão de feijão ou de rim. E aqui o formato de ferradura, tá? Reparem também que o ambiente citoplasmático é um ambiente claro, tá? Claro, onde eu não observo a riqueza de grânulos que a gente tinha observado anteriormente, certo? Nós vamos ver, os monócitos são células que a gente denomina células precursoras, ou seja, a partir desses monócitos, nós teremos uma célula que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que são os macrófagos.
são células fagocitárias, são células que também atuam muito intimamente ali no processo de defesa do nosso organismo, tá bom? Então, aqui nessa imagem, eu gosto de que vocês, porque ela é bem visual, eu consigo separar os leucócitos granulosos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e os agranulócitos, que são o linfócito e o monócito, tá? Eu vou apresentar a vocês depois cada slide colocando separado. Aqui a Beatriz está me perguntando, o nível baixo de hemácias pode ser indicativo de anemia? Sim, viu, Beatriz? A anemia, ela é a diminuição da quantidade de hemoglobina e que, consequentemente, se eu tiver uma baixa quantidade de hemácia, a minha tendência é justamente ter anemia. Ou, às vezes, eu posso até ter hemácia em quantidade normal, mas, às vezes, as minhas hemácias terem pouca hemoglobina e eu vou ter anemia da mesma forma, tá? Semana que vem, eu vou apresentar a vocês a anemia e a gente vai explorar um pouco mais esse assunto, certo? Gente, aqui estão me indicando que dentro de 1 minuto vai cair a ligação, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa, aqueles 5 minutinhos para ir no banheiro, tomar um café, podem tomar um cafezinho rapidinho e voltem que eu vou mandar para vocês, tá? E, por favor, Gabriel, eu não sei se agora, se necessário for, manda o link, vocês podem mandar o link para os meninos também do primeiro, enfim, podem para poder facilitar aí e evitar que ninguém não venha ter ali a divulgação do link, tá bom? Então, um beijão para vocês. Eu vou parar nesse slide aqui, que já vai cair, e aí a gente retorna nele para todo mundo conseguir entender bonitinho, certo? Tomem aí um cafezinho, vão ao banheiro rapidinho e voltem. Beijão para vocês.